Signo de Câncer, vamos para a sua leitura mágica para o mês de julho. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Antes de mais nada, eu estou aqui para falar da minha mesa radiônica, tá? Essa mesa radiônica é uma criação minha, porque eu coloquei no papel aqui aquilo que veio a transformar a minha vida num momento muito difícil, num momento onde eu não conseguia me reerguer sozinha. E aí tive a intuição de fazer ativações, de trabalhar na minha estrutura, no meu equilíbrio, e com base nesse trabalho eu criei essa mesa radiônica. E ela vem ajudando já algumas pessoas. Então, a promoção aqui é, no vídeo que tiver mais visualizações, no mês de julho, eu sei que tem uma questão de atraso, mas como ainda tem muito poucas visualizações, o YouTube não tá mostrando meus vídeos, né? Para quem tiver mais visualizações e 5 comentários ali, uma pessoa vai ganhar uma mesa, né? Uma mesa por cada comentário, vai ganhar então essa ativação. Serão 5 mesas, no dia 1º de agosto eu estarei ativando essas mesas, tá bom? Só para deixar esse recadinho aqui para vocês e vamos para sua leitura, Câncer, vamos lá! O que temos de novo aí pro signo de Câncer? Eu vou tirar o oráculo que eu tava tirando aqui, que é da fitoenergética. Vamos lá. Começando aqui com uma mensagem inicial para vocês. Me contem aí se tá muito frio, se tá tão frio quanto aqui. Aqui tá de ringue a Cusco, como a gente fala aqui no sul. Aqui tá difícil, sabe, gente? Vamos ver o que a espiritualidade tem pra vocês, porque sabe por quê? Signo de Câncer, eu estava aqui antes me ajeitando, colocando batom, e aí vieram músicas que são muito antigas, sabe? Que eu lembro delas da minha infância. E eu, assim, fiquei impressionada com aquilo. Nossa, mas saiu do fundo do baú. Como é que é a música? Meu mel, não diga adeus, eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Nem lembro como é que é o nome dessa pessoa que cantava, esse rapaz. Não sei, gente, como será? Me digam aí se vocês lembram disso, dessa música. Vamos ver se tem alguma relação com isso, porque normalmente vem música antes da leitura ou durante, tem a ver sim, tá? Vamos tirar. Eucalipto, saiba quebrar tabus e preconceitos com responsabilidade. Preste mais atenção em seus desejos. Você pode estar com desejo de fazer alguma coisa diferente, de se conectar com alguém que pode ser diferente do estilo que falaram para você que era o ideal ou o correto para se conectar. E aí você pode estar deixando de viver oportunidades, possibilidades na sua vida, porque você está dentro de um aspecto moral que não condiz com a realidade atual. E aí a gente vai entender, então, do que é. Angélica Nacional, é preciso desapegar-se das estruturas materiais para fazer aquilo que ama. Seja mais independente. Então, aqui a gente pode estar falando de trabalho, a gente pode estar falando de amor, a gente pode estar falando de várias questões. Digamos que, se eu me conectar com aquela pessoa, a minha mãe vai pegar no meu pé. Eu vou ter problemas com isso. A minha tia vai dizer que eu sou louca. Se eu começar a realizar esse tipo de trabalho, como eu tô realizando aqui hoje, as pessoas vão dizer que eu enlouqueci, que isso não é normal uma pessoa fazer isso, né? Enfim, não sei, a gente vai desenvolver aqui, tá? Mas eu acho que você pode colocar para vários aspectos da sua vida. Qual é o desejo que você tem, signo de Câncer? O que você gostaria de realizar que é muito diferente? Você pode ter sido alguém muito tolhido, muito tolhida nos seus desejos. Às vezes, não por mal, por uma super proteção das pessoas que gostam de você. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa assim, eu sempre quis voar, né? Então aí eu queria pular de paraquedas. Quando eu era pré-adolescente, não era nem adolescente, eu era pré-adolescente, né?
E eu já tava falando ali sobre isso, já vem uma cliente, eu vou te conseguir o número da pessoa certa para te falar então. E aí ela me conseguiu aquele número, daí eu liguei, ainda vi os valores e tinha que fazer as aulas antes de começar a praticar o paraquedismo. E aí eu fui tolhida nisso. Mas isso vem muito de uma super proteção. Claro que acontecem acidentes, mas se você for investigar o lugar, se as pessoas se estão com equipamentos velhos, se tem condições o lugar, se tem outras pessoas que já fizeram e se deu tudo certo, sabe? Teria como verificar, porque risco a gente corre em tudo que é lugar. A gente corre, a gente sai na rua aqui, a gente tá correndo risco. Há um tempo atrás eu fui atropelada. Fui atropelada por Deus, assim, eu não foi sério, não foi tão sério, né? Chegou a esmagar o meu pé, mas não foi tão sério assim, porque eu ainda caminho, né? Só que, gente, foi assim, o negócio foi feio, sabe? E eu saí aqui na rua, não, eu estava ali por atravessar e a pessoa, do nada, como ela tinha que estacionar, deu uma guinada assim e veio pro meu lado, eu tava atrás do carro, ele não me viu e foi aquilo, né? Chegou a passar por cima do meu pé. Então a gente tá correndo risco só de sair na rua. Às vezes dentro de casa a gente tá correndo risco também. Então, a gente tem que buscar sim ter responsabilidade. Nosso corpo é o nosso templo, nós temos que ter responsabilidade sim, mas algumas coisas nós podemos buscar fazer da melhor forma possível, da forma mais segura, mas praticar as coisas que nós gostamos. Por exemplo, andar a cavalo, né? É um esporte que as pessoas praticam ali, elas correm riscos. Quando elas dão aqueles saltos dos obstáculos ali no cavalo, as pessoas correm um certo risco. Então a gente também não pode viver numa redoma. A gente tem que tomar cuidado, mas não viver numa redoma ao ponto de não viver, tá? Então a gente também tem que buscar isso, né? Qual é o seu desejo? O que você gostaria de fazer? Que é diferente, que pode ser um tabu e você não faz por causa dos outros, por medo do julgamento. Então, aqui tá pedindo seja independente, tá? Busque fazer as coisas de forma segura, mas também busque orientação, especial orientação médica, busque orientação com pessoas que tornem isso seguro. Mas busque saber fazer aquilo que você quer. Às vezes é uma aula de dança, né? Uma conduta espiritual o ajudará a discernir discernir o certo e o errado. Seja mais solidário. Então, é exatamente o que nós estávamos falando. Você pensa em praticar alguma coisa que você gostaria. E aí você é intuído a fazer aquilo. Mas você sente que não. Ou você é intuído a pensar, busque um outro lugar, talvez esse não seja um bom lugar para isso. Você vai sentir, se você começar a se conectar com a sua intuição e além da empolgação, se concentrar, se centrar, você vai olhar para aquilo, para esse lugar, para essa coisa que você deseja fazer. Então você vai sentir se lá é o lugar. Às vezes não é lá, às vezes não é aquela pessoa, às vezes você está pensando em ter um relacionamento e não é aquela pessoa, não é aquele lugar. Opa, essa pessoa tem alguma coisa que eu penso que não é essa pessoa para que eu assuma um relacionamento sério, por exemplo, que eu deveria buscar uma outra possibilidade para mim, né? Então é isso, tá, gente? Mas também com responsabilidade de viver os nossos sonhos, tá? E aqui tá buscando para que você não seja mais independente. Talvez você seja muito emotivo, muito emotiva, que você tenha muito respeito por certas pessoas da sua vida, sua mãe, seu pai, sua tia, enfim, e aí você parece que tem que pedir amém para fazer coisas que você quer, a não ser que você não seja maior de idade, que não se provenha, né, sozinho. Aí às vezes a gente realmente precisa respeitar o lugar que nós estamos, a casa que nós estamos, mas fora isso, tenha a sua independência. Saiba fazer escolhas certas que não te coloquem em risco, mas faça as suas escolhas. Aqui eu senti que hoje é com você o tarô egípcio. Vamos lá.
Olha a música que veio aqui pra mim. Nossa, vem umas coisas assim. Esses dias eu vi a mesma música. Eu era um bêbado que vivia... eu não posso falar aqui, eu acho, né? Hoje estou curado. É que pode ser assim, ó. Sabe o que a gente estava falando sobre fazer escolhas? Sobre ter independência para fazer, mas também saber fazer, seguir a sua intuição? Também me fala essa música sobre alguém que retorna e diz: hoje estou curado, hoje estou hoje sou uma boa pessoa, hoje estou mais maduro, mais madura. E hoje eu consigo entregar aquilo que você quer. Me aceite de volta, vamos ter uma nova experiência juntos, tá? Eu senti alguma coisa também nesse sentido aqui. Vamos lá. A duplicidade. Acho que é bem isso. O amor e o desejo. E aqui a gente tá falando mesmo de amor. Purificação. Você precisa de uma libertação do passado. Foi um aprendizado. Não precisa reviver. Signo de Câncer. Então, viver aquilo que nós queremos. Sim, eu quero viver um grande amor. Ai, mas isso tá fora de moda, isso é bobagem, né? Não, mas eu quero viver um grande amor. Também me falou aqui, só que algumas coisas que surgem no seu caminho podem não ser exatamente aquilo que vai te trazer para viver esse amor. Porque aqui me fala a duplicidade de uma pessoa, olha ela se olhando no espelho. A duplicidade me fala de alguém duas caras. Alguém que pode dizer a você, até me fala de alguém meio narcisista aqui. E que não é necessariamente um espelho, mas aqui tá me mostrando assim, né? Alguém que é duas caras e não só isso. Alguém que se endeusa, se acha a última bolachinha do pacote. Mas tem amor e desejo por você. O problema é que não é uma pessoa verdadeira. Ela pode ter amor e desejo por você, mas ela tem mais amor por ela. E isso pode te levar a um engano, tá? Aqui pode ser que alguém também esteja manipulando uma energia para ter você. E aí está te pedindo uma purificação. Desculpa porque tô saindo de uma gripe aqui. Uma purificação, um banho, uma limpeza das suas ideias, dos seus sentimentos, para que você não caia num estado de sedução que pode estar vindo até mesmo de uma manipulação. Pode ser magia? Pode. Aqui não tá falando necessariamente disso, mas essa purificação me remete a você se purificar de padrões, podem ser padrões ancestrais que te levam a ter esse tipo de relacionamento. Pode significar várias coisas, você vai ter que adequar a sua situação. Daqui a um pouco você vai ter que trabalhar numa quebra de padrão ancestral. Daqui a pouco você vai ter que trazer os seus banhos para, sabe, um banho de descarrego, para depois disso, antes de tomar atitudes, verificar os seus pensamentos, seus sentimentos, se eles são realmente seus, ou se existe algum tipo de manipulação, porque a purificação aqui me fala de se purificar de alguém do passado. Me fala de você se libertar, ali se purificar de algo que você viveu muito tóxico com alguém narcisista, tá? E que pode aí estar querendo retornar para o seu caminho, tá? E essa carta me fala de duas coisas. Uma aprendizagem é que você passou por um momento de aprendizagem. E aí, aquela pessoa que é narcisista te trouxe esse tipo de relacionamento justamente para que você aprendesse a se amar, que você tivesse um aprendizado na sua vida, descobrindo, através de uma relação de dor, quem você realmente é. Porque somente a partir disso você buscaria aí saber quem você é, de verdade. Então, foi um aprendizado. Isso não significa que você tem que repetir a dose, porque aqui eu sinto que você aprendeu uma lição. Tanto é que houve aqui uma evolução. Aqui, na sequência, a carta da evolução.
me fala de você ter aprendido uma lição que você não precisa passar de novo. Então, significa que aceitar uma situação aí de retorno de alguém pode significar reviver coisas do passado que você não precisa, que você já aprendeu, você já passou por essa dor, tá? Então, aqui me fala, até mesmo nessa carta, que essa pessoa pode se sentir tão mais grandiosa do que você, que pode colocar você assim no colinho ali, né? Para você aprender uma nova lição na dor com essa pessoa e para você ser manipulada como uma criança, para satisfazer os desejos do ego dessa pessoa de alguma forma. Quando na verdade essa pessoa que pode estar querendo retornar para o seu caminho não tem boas intenções, tá? Então verifique bem, observe bem se quem está vindo ao seu encontro, se realmente essa pessoa está sendo verdadeira com você. Às vezes, olha só o que está vindo aqui, porque eu estava tentando encontrar uma conexão com as cartas anteriores. É justamente que você pode ter sido julgada, até mesmo no passado, não significa que está sendo agora, por pessoas porque achavam que você não deveria ter saído dessa relação, você não deveria ter acabado aquele casamento, você deveria ter persistido, porque no casamento existem as falhas, as dificuldades, e você tem que persistir. Até certo ponto, essa ideia, que ela pode ser ancestral, eu vi a palavra ancestral aqui, de persistir num relacionamento de dor, de sofrimento, de traição, muitas vezes, para cumprir um padrão familiar. E é como se esse padrão retornasse para você de alguma forma, batendo na sua porta. Porém, você quebra o padrão quando você diz não. Se você observa que na sua família, tanto você sendo homem como mulher, seus familiares persistiram em relacionamentos onde teve traição, onde teve muita dor, mas a pessoa persistiu por crenças de que você deve persistir numa relação que te traz dor. Então, se você observa que existe esse padrão, essa leitura é para você. Você deve observar que o retorno de alguém pode ser simplesmente aquele campo morfogenético movimentando ali os sentimentos, os pensamentos das pessoas, as suas ações, para que se mova ali a continuidade, a persistência de um padrão familiar. Às vezes pessoas que vêm e saem da sua vida e que retornam de novo no relacionamento ioiô, né? Esse tipo de coisa aqui me fala que você não precisa, já a sua evolução com base nisso já aconteceu. Se precisar fazer uma mesa radiônica para trabalhar essa quebra de padrões, inclusive na minha mesa radiônica, que eu indiquei antes, ela ajuda assim na quebra de padrão, tá? Também o corte, né? O corte e também trabalhando ali nos elementos da natureza para movimentação de energias que te tiram deste campo vibratório, aumentam e levam a sua vibração, de forma que você não se conecta mais pela vibração com essas pessoas, com esse tipo de pessoa. Então você vai trabalhando na sua libertação. E também a constelação familiar é um outro método que eu gosto bastante. O meu método que também a hipnose sistêmica aliado ali. O meu método se chama Gênesis. Então, dentro do meu método, eu vou ter várias ferramentas, inclusive a hipnose sistêmica para trabalhar mentalmente esse corte e também a mesa radiônica e outros instrumentos radiestésicos também, outros instrumentos que eu aplico também nesse trabalho, tá? Para cortar e quebrar padrões. E também você pode procurar outro tipo de profissional, como a constelação familiar. Tem gente que faz constelação familiar na água, tem gente que faz com bonecos também, no campo com outras pessoas, tem pessoas que fazem, tá? E também dá certo, ajuda muito, ajuda bastante, tá? Mas eu tenho esse outro método que ele é um pouco diferente do normal. Então, o que eu vejo a necessidade de você também, não adianta fazer hipnose, fazer constelação, fazer mesa radiônica, fazer o que for, fazer cortes de vínculos energéticos, se essa pessoa chega no seu caminho e aí você, por algum tipo de carência, retorna.
tá? Só por se sentir sozinho, sozinha. E às vezes é um tabu você não persistir no tipo de comunidade. Às vezes você está inserido numa comunidade religiosa onde existem pensamentos de que tem que ir até o fim. Às vezes relacionamentos muito ruins, muito negativos, onde a pessoa se sente presa e não pode dizer não, tem que persistir ali, porque senão a sociedade vai apontar o dedo, né? Então o que eu vejo aqui é que pode ser um tabu justamente você dizer não. E você tem que ter a independência, tá? A independência para se libertar e se manter naquilo que você realmente deseja para sua vida. Às vezes você quer simplesmente ser livre. Às vezes você simplesmente não quer ter um relacionamento. Então é como se você fosse um peixe fora da água. Porque não quer ter um relacionamento. Às vezes a gente não quer. Às vezes a gente quer viajar. Tem pessoas que vivem um relacionamento a vida inteira e depois não querem mais se relacionar. Porque às vezes passaram muito trabalho mesmo. Então aí, tem dinheiro, tá aposentado, já tá numa certa idade, tá aposentado, vai viajar. Vai conhecer o mundo, vai conhecer outros lugares. Justamente porque depois disso aqui, eu não quero mais. E claro que também existe um limite, mas mesmo dentro desse limite, quando dizem, mas por que você não quer se relacionar? Porque você está traumatizado. Às vezes você pode sim ter tido traumas, mas às vezes você simplesmente não quer. Às vezes você simplesmente encontrou dentro do autoconhecimento, dentro dessa evolução que eu tô vendo aqui, tanta satisfação emocional e pessoal em si mesmo, que às vezes a gente não quer ter uma pessoa ali, se for para essa pessoa vir trazer a sua roupa suja para lavar, tirar o seu momento de meditação, os dias que você lê o seu livro, que você não quer estar cozinhando para alguém, enfim, que você quer estar ali de boa fazendo suas coisas, e aí tem uma pessoa ali que já vai exigir atenção, às vezes você não quer abrir espaço para isso, e tá tudo bem também. Tá tudo bem, são escolhas. O que, claro, por medo sempre vai ser negativo. Se for por uma escolha consciente, após um processo de purificação que você faça, se for por uma escolha consciente, eu fiz um processo de purificação. Eu trabalhei em mim, meu autoconhecimento, trabalhei ali com ferramentas e fiz meus banhos, fiz ali limpezas energéticas e depois disso, ali que eu já estou livre desse medo, eu sei agora escolher o que eu quero agora de verdade. Livre da manipulação do ex para retornar. Livre da manipulação do grupo social onde eu estou inserida. O que eu quero? E aqui não está dizendo para você escolher ficar sozinho ou ter um relacionamento. O que eu quero de verdade? Depois que todo este véu da ilusão, depois que eu faço esses cortes, depois que eu me liberto, agora eu consigo ver realmente o que eu quero. Eu estou livre, eu estou me sentindo limpa. Eu quero um relacionamento? Às vezes é um tabu. Às vezes exatamente é um tabu você dizer que não quer, né? Então, às vezes é preciso desapegar-se de estruturas. Aqui fala de materiais, mas a gente pode estar falando de estruturas. A gente está falando também de algo sólido quando a gente fala de relacionamento, né? Daquilo que é palpável, às vezes o que a gente considera seguro na nossa vida. Para ser mais independente, às vezes você simplesmente quer ser independente. E tá tudo bem também. Até porque, às vezes a gente passou tanto trabalho no relacionamento que se não surgir aquele borogodó, aquele friozinho na barriga, sabe? Que faz você se expandir, brilhar, sorrir como um adolescente apaixonado. Isso também tem os seus perigos, né? Dentro da nossa maturidade, também você já teve seus aprendizados aqui, né? Essa evolução. Mesmo assim, sabendo dosar na medida certa, se não tiver isso aí, nem vale a pena. Se chega uma pessoa assim, eu não tô assim. O beijo da pessoa, assim, eu não senti nada tão bom, não senti tanto assim com essa pessoa, né? Mas como eu tô sozinho, sozinha, então eu vou ficar porque parece ser uma boa pessoa. Então eu vou ficar com esse relacionamento. Aqui não tá te falando isso, entende? Às vezes é o julgamento da sociedade, eu vejo até às vezes no lugar onde a gente mora, muitas vezes o fato de ser uma mulher solteira, né, e independente pode incomodar as outras pessoas, principalmente quem tem casamento perto de você, seja em grupo social, seja na família, sabe? Então é algo que você pode sofrer ali
um certo tabu da sociedade, justamente por querer ser livre, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Não, vamos pegar aqui o oráculo das deusas. E agora eu tô sentindo a sua... e aqui pode ter alguém, não sinto que é você, com essa música. Meu mel, não diga adeus, eu tenho tanto medo. E mel me fala de uma coisa pegajosa, né? Que não quer largar você, não quer soltar você. Tem medo que você realmente se desconecte de vez e nunca mais volte. E aí pode estar intencionando coisas aí para você voltar. E isso é terrível, porque pode paralisar a sua vida em vários aspectos. Essa pessoa acaba recebendo karmas. De repente vai num lugar lá onde não tem ética, né? Me diz, faz uma amarração pra essa pessoa, faz não sei o que pra essa pessoa. Aí o cara vai lá e faz, uma mulher, né? Vai lá e faz. E aí essa pessoa se prejudica espiritualmente, se prejudica de várias formas, sem saber com o que está de verdade se metendo, sem pesquisar para entender, uma amarração, o que significa isso, o que eu vou causar na vida dessa pessoa se eu fizer uma amarração, e qual vai ser a consequência para mim espiritualmente, e se pode voltar, retornar para mim, lembrando que tudo que eu estou desejando para o outro pode vir ao meu encontro. Aliás, é uma lei hermética, né? É uma lei aí universal. Então, às vezes a pessoa faz uma amarração que ela volta para ti. A pessoa nem sabe o que está fazendo, com o que está se metendo, e vai lá e faz alguma coisa que compromete o seu financeiro, que se retornar, se essa pessoa aqui começa a se purificar, né? Se você começa a se purificar, retorna. É muito provável que eu possa retornar essa energia para quem demandou. E aí essa pessoa começa a ter perdas financeiras, começa a perder dinheiro, começa a perder saúde, né? E é isso que muitas vezes acontece. Ou a pessoa que não se cuida acaba adoecendo, acaba às vezes perdendo a vida, a saúde, por causa de uma pessoa que foi lá e não aceita o final de uma relação. Uma pessoa irresponsável, né? Então, se purifique, busque aí se libertar, tá? Porque não vale a pena. Essa pessoa que fez isso não tem maturidade aqui. É uma pessoa duas caras. Vai fazer o mesmo que fez pra você no passado, tá? Vamos lá, então. Tarô das deusas. Eurínome. Êxtase. Vamos entender. Dor. Essa deusa aqui, olha que eu conheço as deusas, mas esse nome aqui, Bloodwid, sim, é traição. Aqui. Então, é uma pessoa que ela pode ter te levado ao êxtase em algum momento, até mesmo durante o relacionamento ali, na troca energética, na troca sexual, né? Com a sexualidade. Você pode ter vivido momentos de êxtase com essa pessoa, inclusive na questão do sentimento, durante o relacionamento. Pode ter se sentido apaixonada, né? Mas houve muita dor já nesse relacionamento. Houve aqui, confirmando o aspecto de traição. Então, quando você observa isso, que aqui está confirmando o que já foi dito, essa pessoa pode estar sofrendo pelos seus atos, pelo que ela mesma fez a você. E aí tem medo que você nunca mais volte, que você nunca mais retorne para essa pessoa. E ela pode sofrer. Só que isso aí pode te fazer... Como é uma pessoa duas caras, é uma pessoa que se gosta tanto... Assim que vier aí alguém, você pode ter um relacionamento, inicialmente tá tudo bem, e daqui um pouquinho se renova esse processo de dor e de traição. Aqui está novamente falando, você não precisa disso, tá? Signo de Câncer. Você não precisa, a indicação aqui já é clara. Eu nem vou dar continuidade, porque eu sinto que é uma mensagem muito direta, muito clara, específica para alguém que não está num relacionamento. Tá? Você vai saber se encaixa aí na sua situação. E aqui eu vou concluir, então, com o oráculo
dos anjos e arcanjos, para a gente ter aí uma mensagem final para o signo de Câncer, que pode ser sobre a mesma situação ou não, a gente vai ver aqui. Signo de Câncer, existem outras coisas para você olhar agora, signo de Câncer. Dê atenção aí ao seu profissional. Olha o que eu tô sentindo de falar aqui para você. Dê atenção ao seu profissional, dê atenção aos seus desejos. Quais são os desejos que você não realizou muitas vezes por estar no relacionamento, dando atenção para alguém, dando toda aquela atenção, todo aquele esforço, aquele tempo dedicado a alguém? Se você pudesse dedicar isso para você agora e realizar um desejo, qual desejo você realizaria, signo de Câncer? Isso aqui é justamente para quem tá solteiro, para quem não tá mais em relacionamento que foi abusivo, que foi tóxico, tá? Coloque as suas metas, escreva as suas metas, o que você quer, signo de Câncer. Com essa purificação aqui, você consegue realizar, você consegue se desenvolver. Aquele que, com essa purificação, aquele que mandou algo para você, pode estar sentindo dor justamente porque pode estar recebendo a sua amarração de volta. Se você é alguém que já se purificou, ou se você não se purificou, faça, tá bom? Faça, porque vai ajudar muito você. Arcanjo Rafael. Terapia Angel. Dê suas preocupações e cuidados para nós, anjos, e nos permita levar seus fardos. Tá? Se existe algum fardo nesse sentido, acende a sua vela no anjo da guarda para você ter essa proteção, né, da direita. Eu também trabalho com a minha proteção da esquerda, é muito importante, pode ser muito importante para você fazer isso também, tá? Porque aí essas energias é mais difícil de elas chegarem em você, ou às vezes bate e volta, sabe? Arcanjo Jofiel. Ao ar livre, saia, respire um pouco de ar fresco e conecte-se com a natureza para aliviar o estresse e obter novas ideias criativas. E aqui tá me falando bastante do elemento terra, colocar os pés no chão. Aqui, por exemplo, tá muito frio agora, muito frio. Mas tendo um solzinho ali, tira os tênis um pouquinho e tenta colocar os seus pés ali na terra, numa grama, num gramado que seja sequinho. E puxa ali uma energia, até mencione isso, sabe? Puxando energia da terra, eu gosto de colocar as mãos. Teve uma situação que foi onde eu comecei a criar a mesa radiônica ali e trabalhar os elementos da natureza em mim, que eu peguei um vaso de flor, eu tava sentindo tão necessitada de uma nutrição, tava tão difícil a situação, que eu peguei uma planta minha e eu coloquei, eu não tinha como naquele momento colocar as minhas mãos na terra, e aí eu peguei uma planta. Eu botei as minhas mãos na terra daquele vaso e eu comecei a puxar a energia. Comecei a falar, puxando a energia da terra, puxando a energia da terra, puxando a energia da terra, porque a terra ajuda você a se centrar, colocar os seus pés no chão, tá? E aí, ele também ajuda a trabalhar a matéria. Então, se você tá muito avoado, é muito importante colocar os seus pés na terra. Naquele momento, eu não tinha como, eu botei as minhas mãos. E eu comecei a puxar a energia da terra, puxando a energia da terra. Eu quase matei a planta que tava ali. A planta praticamente secou. Eu tive que estar trabalhando ali na planta pra reativar ali a energia da planta. Porque, olha, eu quase suguei de tão mal que eu tava. E isso foi uma das práticas muito interessantes para mim, de pegar uma terra ali. Até é interessante às vezes você ter em casa, mesmo que você não tenha uma planta, mas é interessante ter, é você seguidamente estar colocando suas mãos ali, ou até mesmo se for um vaso maior, os seus pés ali, para puxar a energia da natureza para você. Porque isso vai te ajudar muito a se centrar e entender o que você quer. E também, uma das práticas que eu fiz que foi muito interessante, estou ali com os pés no chão, com as mãos no chão, e aí eu estou pedindo para que a Mãe Terra me limpe, para descarregar todas as energias negativas. E eu posso, inclusive, visualizar isso fechando os olhos e fazendo com que aquela energia, eu possa enxergar uma nuvem preta, alguma energia, aquela energia que estava pairando sobre mim começa a descer por todos os chakras, descer pelo meu corpo e sair pelo chakra básico e, claro, sentada na terra, né? E sendo dissolvido e sugado pela terra. E aí, depois que você fizer essa limpeza, aí você
põe as mãos, os pés ali, você puxando a energia da terra, puxando a energia do ar, puxando a energia do sol, puxando a energia das plantas, puxando a energia, faça um puxão de energia para você. E aí você vai começar a se reequilibrar. Isso, essa questão de equilíbrio é importante na mesa radiônica, ela ajuda muito também, porque ela faz esse equilíbrio de uma forma organizada que a gente humanamente pode não conseguir, né? Porque o pêndulo é um medidor, é uma medição ali, a forma de aplicar a radiestesia. Ele mede, então ali vai aplicar na medida certa os elementos da natureza em você. Entende? E também faz o banimento com os elementos da natureza, a gente também faz o banimento. Então, assim, é uma prática maravilhosa de purificação para você que eu estou entregando de graça aqui para você nessa leitura, tá? E aqui fala de ao ar livre, então é interessante. Arcanjo Ariel, prosperidade, suas necessidades materiais são fornecidas conforme você segue sua intuição e manifesta seus sonhos em realidade. Então, se você tem os seus sonhos aí que você quer realizar e de alguma forma isso ficou empacado por causa de relacionamento, briga com ex, dê continuidade, mesmo que essa pessoa tenha feito alguma coisa, algum ritual, alguma situação aí, ou esteja buscando atrair você, esteja sugando sua energia, dê continuidade, tá? Outra coisa interessante, eu falei de sugar energia, é você estar buscando sua energia de volta. Então, você vai estar ativando um retorno de energia de forma purificada, pode colocar a chama violeta, você pode mencionar que toda a energia que de mim foi roubada, em qualquer tempo, espaço ou direção, retorne a mim, purificada com a chama violeta agora. Vou retornando energia, recebendo a minha energia, voltando energia, enfim, você daí decreta aí, tá? Do seu jeito. Mas é importante puxar. Sinta seu corpo se reenergizando quando você fizer isso, tá? Você vai sentir, tá bom? É importante porque esses dias tinha uma pessoa no TikTok lá, ensinando. A pessoa chega perto de ti, você nem nota, ensinando a pessoa de determinada forma se posicionando de uma forma que suga a energia de quem está, suga a sorte da pessoa. Isso é horrível. Então aí você nota, eu tô cansado, depois que eu tive um relacionamento, nossa, tá assim, você vai buscar a sua energia de volta. A pessoa tá pensando muito em mim e está sugando a minha energia. Vou buscar a minha energia de volta, vou puxar a minha energia de volta. A palavra é essa, desculpa, no final ali, você vai puxando a minha energia de volta, puxando a minha energia de volta. Puxando a minha energia de volta, tá? Puxa a sua energia de volta, de forma purificada e transmutada, tá? É importante. Signo de Câncer, eu vou ficar por aqui então, tá? Espero ter te ajudado de alguma forma. Até mais.